Boa noite, pessoal. Então hoje é mais uma aula aí de ISE, né? Introdução a Sistemas de Energia Elétrica. Até o momento, semana passada foi feriado, mas anteriormente a gente já estava vendo circuitos trifásicos equilibrados, né? Cargas equilibradas. Então encerramos ali, a gente analisou o parâmetro de tensão, de corrente, de potência, né? Conforme a última aula. E aí hoje a gente já inicia circuito trifásico desequilibrado. O que muda basicamente? Né? A alimentação, ou seja, lá o 127, 0, 120, menos 120, ainda permanece com módulos iguais. O que vai mudar então para ele ser desequilibrado? Vai mudar as cargas. Então, nesse caso, né, para esse circuito trifásico desequilibrado, a gente vai admitir a alimentação ainda com módulos iguais, porém as cargas são diferentes. Cargas diferentes. Do que isso implica? Bom, aí eu tenho correntes diferentes no sistema lá trifásico. Então, quando estava equilibrado, a gente calculava um parâmetro, né? Por exemplo, calculava corrente de linha, corrente de fase, tensão de linha, tensão de fase, e aplicava ali a sequência. Então bastava calcular um, né, calculava lá o primeiro parâmetro, e aplicava os demais, mais 120, menos 120. Aqui já muda, né? Então a gente vai ter duas possibilidades. Tem a resolução para circuito trifásico em estrela e circuito trifásico com cargas em triângulo. Em triângulo é um pouco mais tranquilo, porque a gente aplica a lei de Kirchhoff no nozinho e calcula as correntes. Agora, para estrela já é um pouco mais trabalhoso, porque a gente cai em três incógnitas, três equações. E qual o método que a gente utiliza? Pode ser por matriz, né? Resolução de sistemas lineares. Tá? Então vai virar nisso o exercício. Então o primeiro que a gente vai ver é aí cargas desequilibradas em estrela. Como que fica o circuito? Você pode ter estrela-estrela ou triângulo-estrela. Dá na mesma, basicamente tem que montar a matriz aí nos dois. Vamos ver aqui o exemplo. Se a gente tiver um circuito estrela-estrela. Então a alimentação está aqui, né? Ainda vai ser módulos iguais, né? Se uma delas é 220, toda ação. Se uma é 127, toda ação. E muda ali a sequência de ângulos. Vou chamar aqui ó, de VA, aqui de VB e aqui de VC. Da mesma forma, a gente tem as cargas, né? Então aqui vai ser o ZA, ZB e ZC. ZB e ZC. Então agora, né, ZA, ZB e ZC são diferentes. Tá? É isso que a gente vai estabelecer. Então ZA diferente de ZB, que é diferente de ZC. Na prática, isso não é o ideal. Né? O ideal, né, você tem lá um equipamento bobinas, né, trifásico, o ideal é que sejam iguais, né, para ficar balanceado certinho. Então, não deve ser diferente. Se for diferente, como que a gente tem que proceder? Dessa forma aqui agora. Né? Então, as impedâncias são diferentes. Isso implica que o módulo das correntes aqui de linha são diferentes também. Ó. Então, o IA, IB e o IC também serão diferentes. Então, não basta calcular um, aplicar a sequência, porque o módulo delas é diferente. Então, vamos lá. Um exercício desse, qual seria o objetivo? Calcular as correntes aqui de linha, IA, IB e C. Então, eu tenho quantas incógnitas aqui? Eu tenho 3 incógnitas. E aí a gente sabe que
para 3 incógnitas, é preciso aí no mínimo 3 equações para encontrar o valor delas. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai determinar 3 equações a partir desse circuito aqui. Tá? Então como que a gente vai proceder? Ó? Primeira equação, basta analisar esse nó aqui. Esse nó. E aí aplicando aqui lei de Kirchhoff das correntes, a soma de todas as correntes em um nó dá zero, né? Quem entra é igual quem sai. Que correntes eu tenho nesse nó aqui? IA, IB e IC. Então, se eu somar as três, IA mais IB mais IC, tem que dar igual a zero, né? Então, aqui eu achei a primeira equação. Como são 3 incógnitas, né, 3 correntes, a gente precisa aí de 3 equações. De onde vai sair as outras duas? Aí as outras duas vão sair dessas malhas aqui, ó. Aqui é uma malha, né, um circuito fechado, ó. Tá? VB, VA, ZA, ZB. E aqui embaixo eu tenho outra malha. VB, ZB, ZC, VC. Então, eu vou aplicar a lei de Kirchhoff aqui, né? Primeiro passo para aplicar a lei de Kirchhoff, a gente desenha a queda de tensão, né? Desenha os potenciais. Então, aqui a gente tem, ó, VA, VA, no sentido da corrente, ó, VA, queda de tensão sempre contra a corrente elétrica. Então, tá assim, ó. A queda de tensão no ZA, contra a corrente elétrica. IB está aqui, então a queda de tensão no ZB está aqui, contra a corrente. E aqui está o VB, no sentido da corrente. Então, queda de tensão em carga é sempre contra a corrente elétrica. Então, está desenhado. Vou aplicar agora a lei de Kirchhoff das tensões, né? LKT. Ela diz que se eu somar todas as tensões numa malha, dá igual a zero. Então vamos lá, ó. VA, ó, do sentido, eu tenho que escolher um sentido. Eu vou pegar o sentido horário e vou partir desse ponto aqui do meio. Vou fazer a volta e vou retornar nele. Então VA, tá? Porque eu estou no sentido aqui do potencial. VA. Aí próximo elemento, tensão nesse ZA aqui, ó. Estou contra a corrente elétrica, não é? Ó, contra o sentido da setinha. Então, menos... Qual que é a tensão nele? ZA e A. ZA e A. Próximo. Agora eu estou no sentido da queda. Então, mais... Tensão nele, ZB e B. Né? E por último... Estou contra o VB aqui. Então, menos VB. Menos VB. Igual a zero. Somei todas as tensões na malha. Igualei a zero. Então, vamos organizar isso aqui, ó. VA menos VB. Quando a gente faz diferença de potencial entre duas tensões de fase, gera uma tensão de linha, né? VA menos VB é uma DDP, uma diferença de potencial. Se esse é 127 e esse é 127, com os ângulos lá, né, deles, VA menos VB é um VAB. É uma tensão de linha, né, daria 220. Então, VAB menos ZAIA mais ZBIB igual a zero. Vou deixar isso aqui mais organizado, ó. Vou jogar o VAB para o outro lado. Ele passa negativo e eu multiplico tudo por menos 1. Então eu tenho aqui, ó, ZAIA menos ZBIB é igual VAB. Encontrei então uma segunda equação aqui. Tá? A partir daquela malha ali de cima. Encontrei a segunda equação. Já tenho duas. Como são 3 incógnitas,
Só falta eu encontrar a terceira, né? Então vou desenhar a queda de tensão na outra malha agora. Já tenho o VB aqui desenhado. Vou desenhar para o VC e para o ZC. O IC está aqui, ó. Então a queda de tensão nele contra o ZC. Tá, então vamos aplicar a lei de Kirchhoff na malha de baixo. Eu escolho um ponto para começar. Vou começar daqui do meio das tensões. Vou percorrer no sentido horário, somando todas as tensões e vou igualar a zero. Vai ficar assim. Então, no sentido da setinha VB, aí contra menos, tensão ali no ZB, ZB e B. A impedância vezes corrente da tensão. Aí agora, ó, mais, né, porque eu estou no sentido da queda, mais ZC e C, que é a tensão nele. Aí por último, ó, contra a setinha menos VC, igual a zero. Então vou organizar isso aqui novamente. Eu tenho uma tensão de fase VB menos um VC, dá uma tensão de linha. VBC menos ZB e B mais ZC e C igual a zero. Então, vou jogar o VBC para lá, tá? E vou multiplicar por menos 1. ZB e B menos ZC e C é igual VBC. Ok, então, aqui a gente encontrou três equações, né? Por meio da lei de Kirchhoff, tanto para as correntes, nesse nozinho aqui, somamos as correntes, como pela lei de Kirchhoff das tensões. A gente somou as tensões nessas duas malhas aqui e achou mais duas equações. Ok, então se o objetivo é calcular as três incógnitas que são aqui as correntes, A, B e C, a gente já determinou três equações para poder calcular o valor delas, né? Então, a partir daqui, a gente tem alguns métodos diferentes para calcular, que a gente vai fazer aí nos próximos vídeos.